Você que tem depressão e se pergunta, será que algum dia eu vou sair dessa? Será que eu vou voltar a ser aquela pessoa que eu era? Você que se sente um peso na vida das pessoas, que acha que está atrapalhando e já até pensou em desistir da vida. Você que quer ajuda e dicas para superar a depressão. Esse vídeo é para você. Seja muito bem-vindo ao Conversando sobre Saúde. Hoje nós vamos falar sobre depressão. A minha convidada é a psicóloga Silvia Rezende. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu vou pedir para a doutora Silvia se apresentar. Fala um pouquinho sobre a sua experiência, doutora. Eu sou psicóloga, sou pedagoga, eu tenho 25 anos de experiência no consultório e eu trabalho como psicóloga colaboradora no Instituto de Psiquiatria do HC e neste momento eu estou fazendo um trabalho relacionado à questão de lidando com a depressão, que é um curso que está vindo da Holanda, que são aulas para você aprender a lidar com a depressão. Olha que interessante, então aproveite essa oportunidade e assista a entrevista todinha, já se inscreva no canal, deixe o seu like e comente o nosso vídeo, compartilhe também que você pode ajudar outras pessoas, né? Pra gente começar, a minha primeira pergunta é assim, as pessoas querem saber, né? Será que algum dia eu vou sair dessa? Eu vou conseguir voltar a ser aquela pessoa que eu era? Eu acho que é uma pergunta bem interessante, porque quando a pessoa está naquele estado depressivo, ela tem a tristeza, ela tem uma série de sintomas e realmente ela pensa, será que um dia isso vai acabar? Porque são sintomas tão fortes que parece que aquilo não vai acabar nunca. Mas eu falo que a gente precisa aprender a lidar com isso e criar estratégias para você conseguir sair dessa situação da melhor maneira possível. Então eu falo para os meus pacientes no consultório, às vezes você não quer fazer tal coisa, mas você precisa começar a fazer um movimento. Por quê? Porque a gente precisa se movimentar. E para sair desse estado, o movimento ele é super importante. Então, o movimento físico. Caminhada, que é um caminhar. Vamos começar com pequenos passos e pequenas coisas que vão fazendo com que você vá criando o hábito, né? Então, uma caminhada, levanta da cama, vai até o quintal, não consigo sair, mas vou tomar um sol. Então, são coisas que vão acontecendo. Então, parece que você não vai sair daquilo. Então, se você não começa a fazer pequenas coisas, aí que fica mais difícil mesmo. Entendi. E então, quer dizer, são pequenos passos, né? Existem casos de pessoas que ficam muito tempo em depressão, anos, 5, 10 anos, mas conseguem sair da depressão? Existem casos de depressão que realmente nem a medicação, a pessoa precisa trocar de medicação, então a gente chama de uma depressão mais refratária, que é um caso mais complicado, né? Então esses casos realmente, eles levam um tempo muito longo, mas é o que eu falo, cada caso é um caso. Né? Então, quando a pessoa vai pela internet ou quando ela ouve alguns relatos, ela fala, nossa, eu sinto tudo isso, logo eu não vou sair, porque tem na própria internet, estou há anos deprimida, não tem? Tem. Estou há anos tomando medicação. E mais ainda, a gente sempre conhece alguém que fala, nossa, eu estou há tantos anos deprimida que eu já nem sei mais se eu consigo sair dessa, como você falou, ou se a medicação está fazendo efeito. Então eu falo que cada caso é um caso e que precisa ser analisado e que tem pessoas realmente que vão passar um período longo da vida. Tem pessoas que vão ter que tomar remédio a vida inteira. Sim. Mas não tem problema, porque uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, uma pessoa que tem pressão alta, ela vai tomar a vida inteira também. Qual é o problema de você usar para uma outra doença? Existe um preconceito também, né, doutora? Sim, porque assim, uma coisa é você ir lá e o seu exame e dar um exame que você está com uma alteração de pressão. Tudo bem. Agora, como é que você vai justificar que você está deprimido? As imagens começam a mostrar agora, tem exames que começam a mostrar uma série de coisas, mas realmente ainda existe um tabu, ainda existe um preconceito, mais ainda eu falo que quando às vezes uma pessoa vai para o consultório e eu falo, olha, você precisa consultar um psiquiatra, porque no seu caso específico, talvez a medicação ela seja necessária, né? E aí a pessoa fala, não, eu posso vir aqui conversar com você, mas no psiquiatra eu não vou. E é exatamente o que eu explico, olha, se você tiver uma anemia, você vai no
no médico para tomar um remédio. Você está com uma alteração de pressão, você vai no cardiologista, você vai numa série de médicos para te ajudar. E o corpo precisa de ajuda. Né? Então, mas existe um tabu ainda dessa questão da saúde mental. Então, pessoal, para você que está acompanhando, acabe com o preconceito. É você que precisa cuidar da sua saúde. Então, não se importe com o que os outros vão falar. Tome a sua medicação, faça a sua terapia, porque a sua saúde depende somente de você. E uma coisa importante, Ana, que é assim, você precisa procurar um bom profissional. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? A pessoa vai e aí ela fala, eu fui no profissional tal, não gostei dele, não vou mais em nenhum. Eu falo que são pessoas diferentes, não é verdade? Sim. Porque a pessoa foi uma vez, ela fala, eu fui uma vez, mas ele nem conversou comigo, ou ela, ou não me perguntou nada, foi logo dando um remédio. Eu falo que procura um outro profissional. Vá procurando alguém indicado por outras pessoas, porque a pessoa precisa te escutar, precisa analisar o seu caso, ver toda essa questão do histórico familiar, que também é importante, né? Ver essa questão de que remédios você está usando. E uma coisa super importante é você pesquisar, porque muitas pessoas apresentam sintomas depressivos, mas elas têm muita ansiedade. Entendi. A gente vai falar sobre ansiedade, mas hoje o assunto é depressão. Como que a pessoa pode lidar com aquela sensação, muitas vezes, de que ela está atrapalhando a vida dos outros? Eu escuto muito nos grupos de Facebook, principalmente, eu sou um inútil, eu não sirvo para nada, eu não aguento mais, eu quero morrer, eu quero deixar esse sofrimento. Como que a pessoa lida com essa sensação? Como às vezes é um processo lento, e não é um processo que eu falo que eu tomei um negócio e amanhã eu tô ótima, né? Então eu explico para os meus pacientes, você vai às vezes no médico, você começa a tomar medicação, mas não é uma medicação do tipo, nossa, no segundo dia eu vi o mundo cor-de-rosa. Né? Então, é um processo que vai indo gradativo e eu acho que realmente cansa, porque você fala, eu quero sair disso, eu quero viver, eu quero ver as coisas de forma diferente, eu quero ser normal, não é o que as pessoas falam? Né? Então, eu falo que é um processo e a terapia ajuda muito. Você procurar lugares onde você também tem pessoas que têm uma mesma questão, não é, por exemplo, mães de determinadas coisas procurando mães que também têm filhos assim. Você ouve, a terapia de espelho acontece ali, você vê que não é só você que está passando por aquilo. A depressão é a doença do isolamento, você fica isolado. Você fica envergonhado às vezes você fica se sentindo culpado de estar passando por aquilo. Isso é muito importante também, essa questão. A pessoa fala, né, por que comigo? Essa pergunta também é muito frequente, né? Por que as pessoas muitas vezes desenvolvem a depressão? Mas é uma pergunta que, se você parar para pensar, alguém que tem câncer vai perguntar, por que comigo? Qualquer pessoa que às vezes tem uma doença nesse sentido vai falar, nossa, por que comigo? Mas eu acho que é o questionamento, eu não gostaria que isso acontecesse comigo. Às vezes as pessoas até têm essa coisa de, é um castigo, o que eu fiz de errado? Às vezes não tem nada de errado. Nesse momento específico que a pessoa estiver passando por isso, o que ela deve fazer? Tentar mudar o pensamento, assistir alguma coisa diferente, sair? O que ela deve fazer? Então, uma das coisas importantes é distrair-se. Outras coisas é questionar às vezes o pensamento e às vezes mudar o foco das coisas, porque quando você fica pensando muito naquilo, aquilo vem de uma forma que você começa a entrar no sofrimento mesmo, né? Então, distrair pensamento é super importante. Entendi. E quais alternativas que podem ajudar no tratamento? Porque a pessoa faz um acompanhamento psicológico, às vezes psiquiátrico, e quais outras alternativas? Por exemplo, a religiosidade ajuda? Florais de bar, a meditação, essas atividades, elas colaboram no tratamento? Muito, exatamente nesse sentido, porque a gente precisa que a pessoa crie mecanismos, né? Às vezes ela não vai fazer exercício físico. O exercício físico é importante muito, ajuda, existem estudos que mostram a eficácia do exercício físico. Aí as pessoas perguntam, eu preciso ir para a academia? Eu falo, você precisa fazer uma coisa prazerosa. Então, você não gosta de ir na academia, mas você gosta do Pilates, vá fazer Pilates. Você não gosta de tal coisa,
fazer natação, você gosta disso, vai fazer coisas prazerosas, porque já é pesado todo esse estado. Aí você coloca algo que é desprazeroso. Religiosidade é super importante. Então, também precisa ser de acordo com aquilo que a pessoa tem como crença. Então, você tem uma crença em tal religião, mas todo mundo vai naquela outra religião e todo mundo quer que eu vá. Mas se você não quer ir naquele lugar, se você não se sente bem, fala, olha, neste momento eu vou aonde eu gosto. E uma das coisas que eu falo para os meus pacientes, quando você está em alguma questão religiosa, é um momento que eu chamo de meditação. Porque a meditação, há alguns anos atrás, ela tinha um caráter muito religioso no sentido mais esotérico. Hoje não. Hoje existem inúmeros estudos que falam da meditação, da atenção plena, inúmeros estudos que falam de meditação. Se a gente olhar na internet, quantos cursos de meditação se a gente vê agora, né? Sim. E nada ligado a essa questão religiosa. Então eu falo que você vai em tal lugar, por que é uma meditação? Porque você para, você respira, você faz uma oração, você entra em contato com você mesmo, você acalma. Isso é uma meditação. É maravilhoso, né? Muito. Você começa a perceber as coisas que estão acontecendo dentro de você. Às vezes você chora, às vezes você ouve a palavra, se é num lugar, você faz algum questionamento, se é no budismo, se é em qualquer outra coisa que você vá, se é no centro espírita, né? Você vai e você desacelera. Você é aqui e agora, porque a meditação, ela traz muito isso, no aqui e no agora, porque a nossa mente, ela fica ruminando, ela fica pensando, ela fica questionando, ela fica trazendo às vezes muitos sofrimentos, muitos pensamentos, né, automáticos que a gente não questiona. E respiração, a gente precisa aprender a respirar. Porque o que acontece? Uma das coisas que a gente pergunta, você respira? A pessoa responde o quê? Sim. Sim. Não. Ela não respira. Ela respira sempre aqui alto e ela está sempre gerando ansiedade para ela. Então, respiração, relaxamento, atividades prazerosas, essa questão dos pensamentos, trabalhar os pensamentos. Não é para você ficar o tempo inteiro falando, eu vou pensar só positivo. Isso não existe. Né? Mas é trabalhar essa questão de que eu falo sempre, pensamento ele vem, ele vai embora. Ele vem, ele vai embora. E é para isso que são os pensamentos. E pensamentos não são fatos. Não é porque eu pensei que aquilo é realidade. Né? Tá certo. Então eu vou agradecer a senhora por enquanto, doutora. Tá bom? Eu agradeço muito. Eu acho super importante as pessoas saberem sobre isso e começarem a entender que as coisas podem ser diferentes. Isso aí. Pessoal, fique ligadinho, a gente vai voltar a falar sobre depressão com a doutora Silvia. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe aí o seu like também, o seu comentário. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo. Essa empatia de estar realmente com a pessoa. Entendi. Mas para isso a gente precisa aprender a viver o momento presente, porque a nossa cabeça, ela às vezes está tão desatenta que está acontecendo na nossa cara e a gente não vê. Eu vou interromper um pouquinho, doutora, porque que barulho é esse, gente?